Bem, pessoal, aproveito aqui a oportunidade para dar um aviso e fazer um convite a todos, né? Eu trouxe alguns livros meus de direito, né? Todos eles têm alguma coisa a ver com o cristianismo, né? A Essência do Direito é um livro sobre teoria do direito dentro de uma perspectiva cristã. Tem um livro, A Reforma Protestante e o Estado de Direito, as contribuições da Reforma Protestante para a formação da ideia de Estado de Direito. Um que é curso de hermenêutica jurídica, a defesa de uma hermenêutica jurídica com uma epistemologia objetiva e não relativista, né? E um outro também, que só tem um, eu acho, que é Direito Natural, Protestantismo e Esfera Pública, né? Esse trata sobre religião e esfera pública, casamento entre pessoas do mesmo sexo, visão nossa do ambientalismo, né? E tudo relacionado com o direito. E o convite é para segunda-feira. Segunda-feira eu estou organizando lá na Faculdade de Direito da UFC, a partir das 20 horas, uma palestra com o professor Valmir Pontes Filho. Eu sou professor de hermenêutica jurídica. Ele foi o professor de hermenêutica jurídica antes de mim, está aposentado. E ele vem escrevendo muitos artigos contra os abusos, né, do Supremo Tribunal Federal, onde ele está sobreestendendo suas competências, usurpando os poderes alheios. E eu o convidei para dar uma palestra sobre o assunto, e ele estava com tudo mesmo, porque eu disse: professor, qual é o tema? Ele coloca aí os limites jurídicos, políticos, éticos e morais do STF. Então vai ser bom, pessoal. A Faculdade de Direito fica ali em frente à Praça da Bandeira, o estacionamento é ali pela General Sampaio, né? Tem um estacionamento dos alunos que vai estar aberto aí para quem quiser participar, não precisa de inscrição prévia, entrada gratuita, segunda-feira às 20 horas. Pessoal, antes de eu prosseguir, só uma coisa interessante, né? Nós estávamos falando das influências do cristianismo para muitas coisas. O federalismo é uma invenção norte-americana, né? Uma separação de poderes vertical dentro do próprio Estado, além de executivo, legislativo e judiciário na linha horizontal, na linha vertical, União, Estados e municípios. Os americanos se inspiraram na Bíblia, a divisão de Israel nas 12 tribos, né? Com seus respectivos príncipes, né? Althusius foi um calvinista holandês, considerado junto com John Locke um dos pais da ideia moderna de Estado de Direito. Ele defendeu essa ideia de soberania das esferas e é considerado o precursor da ideia de um federalismo dentro do Estado, né? É conhecido como federalismo simbiótico, o que ele defendeu. Então a gente vê como realmente tem uma influência cristã em tudo. Se você ver lá em Efésios, você vê notadamente a soberania das esferas. Ele fala com os pais e diz os deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, né? Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Tem toda uma lógica interna na família. Depois fala dos deveres dos patrões sobre os seus servos, deveres dos servos em relação aos patrões. A área do trabalho, né? E se a gente pegar Romanos, a gente vê a questão do Estado, né? Qual é o dever do Estado? É um texto muito mal tomado, né, de Romanos 13. Porque tem gente que defende ali uma submissão absoluta e incondicional ao Estado, porque diz que toda alma esteja sujeita à autoridade. Mas ninguém percebe que é dito para que a autoridade existe, né? Deus delegou a autoridade aos governantes para quê? Lá diz que a autoridade ela é para punição, né, dos maus e para a premiação dos bons. Está dito lá. A autoridade ela não é incondicional, não. Ela é orientada teleologicamente. Deus deu autoridade para um fim. Tanto que diz que a gente deve obedecer não só por causa da coerção, da força, a gente deve obedecer por causa da consciência. Então, eu suponho que o que a autoridade está fazendo, minha consciência está aprovando. Então, ali é um estado ideal. Mas se essa autoridade estiver fazendo o contrário, estiver punindo os bons e premiando os maus, parecido com um país aqui da América do Sul, né? Aí é uma inversão, né, de papéis. Ela está exercendo
a função totalmente de maneira inadequada. No mínimo, né? Se alguém tiver alguma ocupação em cargo público que possa fazer mais para corrigir uma coisa desse tipo, pode fazê-lo, mas no mínimo nós temos que agir de maneira profética e dizer ao Estado o que ele deve fazer. Ou você acha que a revelação lhe foi dada só para você saber? Foi dada para você poder ser alguém que vai dizer, olha, não foi para isso que a autoridade foi constituída, não foi para fazer isso. Deus está lhe dizendo para que a autoridade foi constituída, para que aquilo ali se transforme em voz profética para você. Se um pai não está disciplinando adequadamente um filho, você não vai lá e diz que é para ele fazê-lo? Se um filho está insubordinado ao pai, você não vai lá e diz que ele deve sujeição? Então, da mesma forma, quando o Estado abusa, né, nós temos que ser voz profética e não nos escondermos em nome de uma submissão incondicional que o texto não está falando e ficarmos omissos. Se Deus nos revelou para que o Estado tem autoridade, quando ele age fora dessa autoridade, somos nós que temos que ter uma voz profética para falar, né, dentro de uma perspectiva até mesmo cristã, independentemente de qualquer coisa do ponto de vista jurídico, né? Todo pecado deve ser denunciado para que haja arrependimento, inclusive os pecados daqueles que ocupam funções públicas, né? Então, vamos ver aqui algumas outras coisas. Eu vou começar aqui pela Bíblia, lá na carta de Paulo a Timóteo, diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, e pelos reis, e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então o texto está dizendo, irmãos, que nós devemos orar para o Estado ficar dentro dos seus limites, e o Estado está dentro dos seus limites, é nos permitir uma vida sossegada, sem importunação nas esferas outras em que nós estamos, no trabalho, na família, uma vida sossegada, e uma vida em toda piedade e honestidade. Portanto, nós devemos orar para que o Estado nos assegure liberdade religiosa, para a gente andar de acordo com a nossa moralidade cristã, né? De acordo com a nossa perspectiva moral cristã. Então, aqui também a Bíblia está dizendo que tipo de Estado é o que deveria existir. Um Estado que não nos importune nas nossas funções, nas nossas ocupações dentro das outras esferas, uma vida sossegada, e um Estado que garanta, acima de tudo, a nossa liberdade religiosa e de moral religiosa, né? Para que a gente possa viver em toda piedade e honestidade, né? Então, nós vamos falar nessa segunda parte acerca diretamente agora da liberdade religiosa. Eu quis primeiro dizer das garantias que cercam a igreja enquanto instituição. Agora eu quero falar realmente da nossa liberdade religiosa, né? Nossa liberdade de religião. É interessante que a ideia de liberdade religiosa, embora nem sempre foi assegurada dentro de um contexto cristão, ela é originariamente cristã, né? Embora o Império Romano permitisse uma pluralidade de religiões por causa do seu politeísmo, né? Mas quando eles perceberam que os cristãos, em nome da sua religião, não reconheciam certas afirmações que todos deveriam fazer sobre César, passaram a persegui-los. Mas naquele tempo a gente percebe que as cidades confundiam-se com a identidade de uma divindade, né? Protetor ou de algumas divindades, né? Os ídolos das nações, a Bíblia fala dessa maneira, né? Os cristãos, eles, enquanto foram vistos como uma seita judaica, pertence àquele povo, é aquela religião daquele povo, eles não foram importunados. Quando se viu o caráter de universalidade de sua mensagem, eles iam a toda criatura, não estavam vinculados a lugar nenhum, o Império Romano os viu como um concorrente, porque o Império Romano pretendia também uma universalidade. Mas a ideia, né, de separação, igreja, Estado, ela teve desenvolvimento dentro de pensadores cristãos, né? Então, o Estado laico foi um legado
do contexto cristão. Inclusive aquele texto que diz assim, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César pode ter nossas propriedades, de certa maneira, né, através dos tributos, né, que a gente paga. Mas o que é de Deus? De Deus, acima de tudo, somos nós. Jesus perguntou, de quem é a imagem aqui na moeda? É de César. Então dai a César o que é de Deus, o que é de César. E nós temos a imagem e semelhança de Deus. Né? Nós temos gravada em nós a imagem divina. Então nós somos de Deus. Então nenhum Estado pode reivindicar poder absoluto sobre as nossas vidas. Pode cobrar tributo, pode regular a nossa conduta externa, mas ele não pode reivindicar a nossa alma, a integralidade, né, do nosso ser, porque isso aí só é devido a Deus. Nós temos a imagem de Deus. E dessa noção aí é que veio a ideia de direitos que o homem tem, que o Estado, em relação a eles, deve recuar. Né? O Estado deve reconhecer esses direitos que caracterizam exatamente aquilo que é devido a Deus e que o Estado não tem jurisdição. Daí surgiu a noção de direitos naturais, direitos humanos, direitos fundamentais, cuja fonte ética desses direitos é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está na nossa Constituição, está nessas declarações todas aí de direitos e tal. A ideia é que os direitos que nós temos, eles partem de uma base comum, de uma mesma fonte ética, que é a dignidade que o ser humano possui. De onde é que veio essa noção de dignidade humana? Da ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Se fosse simplesmente o Estado que, por causa de uma Constituição, nos deu dignidade, isso não era dignidade. Quer dizer que ela foi apenas uma concessão do Estado. A dignidade é intrínseca, ela não é concedida. Né? A dignidade não é mensurável, foi Kant que disse isso. Kant distinguiu dignidade e preço. Ele disse uma coisa, quando tem preço, ela tem uma mensuração, ela vale isso. A dignidade é aquilo que não é estimável pelo homem, é de valor infinito, de valor inesgotável. Né? Uma coisa que tem preço pode ser trocada por outra, uma coisa que tem dignidade não é intercambiável. Ele até deu uma definição desse princípio da dignidade da pessoa humana, dizendo assim: age de tal maneira que a humanidade em ti e no outro seja sempre um fim, nunca um meio. E o filósofo judeu Martin Buber também disse: as pessoas devem ser amadas e as coisas usadas. Nós não usamos as pessoas e nem amamos as coisas. Então, o Martin Buber foi inspirado na tradição, que ele é um judeu mesmo, judeu religioso, inspirado na tradição, a tradição judaica, no relato da criação. O homem grego, ele não tinha noção de dignidade individual, não. Ele valia como cidadão, ele valia dentro do Estado. A medida de validade dele era a sua cidadania. A pior pena que poderia haver era o exílio. Ele não era mais ninguém, era um zumbi no meio do mundo, que não pertencia a lugar nenhum. Né? Sócrates foi condenado a beber cicuta. Sócrates teve a oportunidade de fugir. Os seus discípulos fizeram um plano para ele fugir. Ele disse: não, eu não vou fugir. O que é que eu vou ser, sem ser cidadão de lugar nenhum? Aí ele diz até uma coisa lá que é inaceitável. Né? E ele diz assim, que se não fosse a polis grega, a cidade-estado grega, o pai dele não tinha se encontrado com a mãe dele, então ele não tinha nascido. Se não fosse a polis, ele não teria sido educado, logo ele não seria filósofo. Ele diz: tudo que eu sou, devo a polis. Se a polis quer a minha vida, eu dou a minha vida, então. Né? Ele teve uma virtude, foi a de não retroceder. Ele acreditava que o que ele estava dizendo era verdade, ele não negou, mas entendeu que a polis tinha direito de ceifar a sua vida e não quis um exílio, porque o valor do homem era a sua cidadania. Essa questão do valor intrínseco do homem, que é independentemente de ele ser cidadão, um valor do homem em si. Isso é uma ideia cuja fonte é a tradição judaico-cristã. Eu falei, acho que falei, né,
que um dos pontos de identidade do cristianismo, é porque eu tive no podcast, estou aqui, eu não sei o que é que eu falei mais em um e outro, né? Mas uma das coisas de identidade do cristianismo, assim, com os filósofos antigos, pelo menos com Aristóteles, Cícero, os estoicos, foi a ideia de uma lei natural, moral, escrita no coração do homem, como Paulo diz lá em Romanos 12, né? Quando os gentios que não têm lei agem de conformidade com a lei, pelo menos externamente, né? Porque para atender a lei de Deus como Deus o requer, você tem que não apenas ter o comportamento externo, mas a motivação que é amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Então, os incrédulos não são capazes de praticar sequer uma boa obra, porque não tem essa devoção integral a Deus, mas eles ajustam sua conduta externa ao preceito da lei. Quando eles fazem isso, Paulo diz, eles acham uma obra da lei inscrita em seus próprios corações, dá testemunho disso à sua consciência e tal. Então, ali a ideia de uma lei natural, que integra, né, esse patrimônio da imagem e semelhança de Deus que nós possuímos, uma consciência que nos indica o certo e o errado, né? Obviamente que as culturas poluídas, elas vão passo a passo devastando essa consciência, né? Então, nem sempre ela se preserva tão bem num canto quanto em outro. Por isso que C.S. Lewis dizia, quando você vai atrás de ver os elementos de uniformidade moral entre as diversas culturas, você não deve procurar os piores momentos daquela cultura, mas os seus melhores momentos. Não os seus piores representantes, mas os seus melhores. Aí você vê lá um Confúcio na China, um Buda, um grande filósofo islâmico, um Cícero em Roma, aí você vê que tem muitos elementos congruentes no reconhecimento, pelo menos externo, dos preceitos morais. O Jacques Maritain, que era um filósofo católico, foi indicado pela Unesco para a elaboração da Declaração da ONU de 1948, dos Direitos Humanos. Ele disse, nós discutíamos, estávamos todos concordes, eram pessoas de várias nações, né? Todos concordes na razão prática, embora todos discordávamos da razão teórica. Ele queria dizer o seguinte, o fundamento do preceito, se era Deus, se era a natureza, se era não sei o quê, aí nós discordávamos, mas a razão prática, o que se deveria fazer, todos nós concordávamos, né? Sobre o que deveria ser protegido, o que deveria ser tido como valioso, né? na conduta e na vida humana. Então, havia essa noção do direito natural que os pais apologistas, pós-apostólicos, utilizaram até para poder atrair alguns pagãos para o cristianismo, né? Eles diziam, olha, o que nós dizemos, os filósofos de vocês puderam reconhecer e apontavam isso daí, esses textos desses filósofos. Sendo que a visão desse direito natural, na antiguidade e até mesmo na Idade Média, mesmo com a sistematização extremamente sofisticada que fez Tomás de Aquino, esse direito natural era visto como uma ordem de deveres. Ou seja, era só dizendo o que você deve fazer. Não era uma ordem de direitos, era só uma ordem de deveres, né? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo ali. E aí valia muito pouco para um rei, porque essa ordem de deveres dizia o que o rei devia fazer. Mas o rei não fazia, quem iria puni-lo? Então o homem comum não fazia, tinha os juízes, tinha o próprio rei para puni-lo, mas ninguém era maior do que aquele determinado governante. Então quando ele violava, ficava por isso mesmo, você tinha que contar com a boa vontade e a consciência dele, né? A teoria do direito divino dos reis dizia que o rei só respondia perante Deus, né? Porque não havia nenhum poder humano acima dele para ele responder. Então era uma ordem de deveres. Nesse período não havia muita noção da individualidade humana, mesmo na Idade Média. O meu professor, já falecido de mestrado, o professor Paulo Bonavides, ele dizia assim, que quando Tomás de Aquino falava
no direito de resistir ao Estado, porque o Estado foi abusivo, você resistia em nome da igreja, ou seja, você não resistia como indivíduo que teve seu direito violado, você resistia como membro da igreja, porque ele não poderia fazer aquilo ali com um membro da igreja, então você buscava socorro na igreja, então era uma instituição contra a outra, a instituição da igreja contra a instituição do Estado, não era tanto o indivíduo, né? Você, sob a cobertura de uma outra instituição, resistia àquela ali, mas não era que você reconhecia que tinha direitos individuais, é que se lhe obrigou a agir em desacordo com a consciência, então ele violou normas da igreja. Aí a igreja poderia reagir como acontecia com os interditos papais, né? Durante a Idade Média, que funcionava muitas vezes, né? Interdito era quando o Papa ficava com raiva do rei lá, que fazia o que ele não gostava. Aí o Papa dizia, olha, ninguém pode batizar aí, ninguém pode fazer extrema-unção. Aí o povo enlouquecia. Se não batizar, as crianças não estão sendo regeneradas. Se morrer, vai para o inferno. Se não tem extrema-unção, vai passar mais tempo no purgatório, como é que vai ser? Aí o povo se levantava contra o rei se agastava diante do Papa, né? Mas a noção do indivíduo, ele existir, não havia. E era sempre uma ordem de deveres. Na verdade, não era nem questão de direito, é que o Estado violou deveres para com a igreja, e se a igreja fosse mais forte, aí ela exercia o seu dever de reagir para com o Estado. Era sempre o direito pensado em termos de uma ordem de deveres, né? Uma ordem de deveres. A dificuldade de se ver a importância do indivíduo é porque, do ponto de vista jurídico, o direito era estamental. Não existia a noção de direito individual. Você tinha direitos de acordo com o estamento a que pertencia. Por exemplo, o clero e a nobreza tinham privilégios que o homem comum não tinha. Então você tinha os estamentos lá. É do clero, tem esses direitos. É da nobreza, tem esse direito. É do povo, tem esses aqui, que eram menos, né? O camponês tinha menos direito. E dificilmente uma pessoa mudava de estamento, a não ser que ele fosse para um seminário para ser padre, né? E se fosse colocado como nobre por causa de um grande feito, mas havia pouca ascensão social. Então, cada um valia dentro de uma categoria, não valia como indivíduo. Com a reforma protestante, a coisa mudou, né? Lutero começa a pregar a justificação pela graça mediante a fé, e aí o indivíduo chega lá diante de Deus através da sua fé em Jesus e é aceito, declarado justo, né? Estabelecido como filho por adoção, com os privilégios da graça, e ele não chega a Deus através do estamento, ele chega individualmente, né? A justificação é recebida diretamente pela fé, que é pessoal e não institucional em Jesus Cristo. Inclusive, Lutero narra sua experiência de conversão, chamada experiência da torre, quando ele estava meditando exatamente sozinho. Ele disse que entendeu lá o texto de Romanos, ele disse, eu senti como se tivesse nascendo de novo, as portas do paraíso me houvessem sido abertas, né? Então ele é reconhecido por Deus, perdoado, justificado, aceito, e essa é a noção evangélica, né? de justificação. A Bíblia é tão enfática nisso, que diz que lá na glória nós vamos receber lá uma pedrinha que o nome só sabe a gente, o Senhor, ninguém mais sabe, né? Temos um novo nome escrito na glória, que é só para a gente lá e para Deus saber a noção de individualidade. E aí o que é que acontece? Lutero sofre a excomunhão, né? A bula, tal, aquelas ameaças todas. Então ele está deslocado da instituição eclesiástica, mas para ele não interessa. Ele é justificado diante de Deus. Aí ele é chamado para a dieta de Worms, vai estar diante do imperador. Aí diante do imperador ele resiste. E as palavras dele são essas, né? Ele diz, não posso retratar-me de coisa alguma, porque não é seguro para o homem agir contra a própria consciência, a individualidade. E minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Aqui estou, que Deus vem em meu auxílio. Era um homem contra o império e contra a igreja, sozinho, amparado, na certeza de que Deus o acolhia, né? Então a reforma trouxe esse valor para o indivíduo. Tem gente que diz que a dieta de Worms, com Lutero dizendo essas palavras, é o marco da idade moderna, no sentido de valorizar o indivíduo. E aí começa a se pensar na ideia de direitos, né? Althusius, como eu disse, que é um filósofo reformado, vai falar em direitos. O John Locke foi formado lá
pelo puritanismo, depois virou um arminiano, depois ficou mais para o lado do iluminismo, mas ele também defendeu a ideia dos direitos, né, individuais, porque era dentro desse contexto, né, evangélico que fazia sentido falar em direitos naturais. Então não existe só no direito natural deveres, existem também direitos. O problema que nós vivemos hoje, sabe qual é? É o contrário, é que tiraram os deveres para ficar só com os direitos. A reforma foi o equilíbrio. Antes era só deveres, a reforma, deveres e direitos. Hoje, tiraram os deveres, é só direitos. O André aqui acompanha muito bem isso aqui que eu vou dizer, mas hoje em dia, quando eles vão tratar direitos fundamentais, é colisão de direitos. Colidiu a liberdade de expressão, que é o direito desse aqui, com o direito à imagem desse aqui. Aí o juiz vai decidir qual é o direito que tem maior peso. Então não tem dever na história, né? Na verdade, se eu, pelo exercício desse direito, transcendi certos limites, eu violei os deveres correlatos a esse direito, mas eles não interpretam assim. Eles interpretam só como se houvesse direitos aqui infinitos de um lado e infinitos do outro, eles se degladiarem e o juiz vai decidir se vai valer esse direito ou aquele direito. Aí nós temos esse tempo das crianças mimadas. Aí o cara perde uma ação judicial e diz, não é porque eu não tinha um direito, é porque dessa vez o direito dele foi mais forte pela cabeça desse juiz. Se fosse aquele outro juiz, o meu direito é que seria mais forte. Mas ninguém está pensando em deveres, que tem deveres, né? Mas a reforma não, era direitos e deveres, né? O Hugo Grossio defendeu a ideia dos direitos, é o pai do direito internacional, segundo alguns, Althusius. A noção deles era deveres e direitos. Com essa noção de direitos é que nasce o constitucionalismo moderno. A ideia de que devem existir constituições que assegurem esses direitos às pessoas em relação ao Estado, como se a Constituição fosse um pacto, entre o povo e aquele que está governando, onde o povo transfere àquele que está governando o exercício do poder sob a condição de ele proteger os direitos. O Johannes Althusius, ele defende a ideia da constituição do poder por meio de um pacto com a Bíblia. Ele diz, mesmo que Deus seja a origem do poder, o poder se delega por meio do consentimento popular. Aí ele dá o seguinte exemplo, né? Davi foi ungido rei, mas não assumiu o trono. Davi era um ungido sem o trono e Saul era o homem com o trono sem unção, né? Quando é que Davi vai assumir o trono? Lá na frente, quando em Hebrom ele é constituído pelo povo como rei. O povo constitui, então ele é como se fosse um pacto, né? A teoria do direito divino providencial, é Deus que dá o poder, mas através de meios providenciais que inclui esse acordo. O poder legítimo é aquele que a pessoa está se comprometendo com o povo a garantir os direitos do povo, né? Então, inclusive a ideia de pacto que eles falavam era bíblica, pegando as alianças de Deus com o povo e tal, e aí reproduzindo para fins de pacto, né? Inclusive na Escócia teve a Liga Solene, né? Que eram os presbiterianos lá que contra a tirania, os covenantes, né? Formaram uma liga lá para poder enfrentar a tirania, né? Eram os pactuantes, né? Os homens do pacto. Essas ideias de associar a formação da sociedade política com o pacto era inspirada também na Bíblia. Então, a Constituição, ela passa a ser uma garantia para os direitos. Olha como a influência bíblica é grande, pessoal. Como é que era entendida a Constituição antes desse momento aí? Constituição não era tida como um documento, era tida como um costume. Ou seja, a maneira como os reis vinham governando formava uma espécie de costume, aquilo ali era a Constituição daquele povo. Não tinha Constituição assim, escrita, porque a influência era católica. Nesse tempo aí, as ideias religiosas, elas verberavam no campo político. Tem um autor, o Carl Smith, que escreveu o livro Teologia Política, ele diz, não há uma ideia política cuja origem não seja religiosa, fruto de migração e analogias. Então, veja só,
como a Igreja Católica dizia que a Bíblia deveria ser interpretada de acordo com a tradição, e o que era a tradição? Aquilo que a Igreja vinha fazendo ao longo do tempo. Toda interpretação da Bíblia era para legitimar o que a Igreja fazia, nunca para criticá-la. Eu tinha que olhar como é que a Igreja estava fazendo e a minha interpretação tinha que legitimar, era para se ajustar ao que a Igreja vinha fazendo. Então a Constituição, semelhantemente, era vista como a maneira como os reis vêm se conduzindo, né? Quando aparecem os protestantes falando que a Bíblia é um instrumento de avaliação crítica da Igreja, daí a ideia de reforma, recolocar a Igreja dentro da forma, eu não interpreto a Bíblia de acordo com o que a Igreja vem fazendo, eu avalio o que a Igreja está fazendo de acordo com a Bíblia. A Bíblia é para reformar a Igreja. Então a Constituição não é mais só o espelho do que o Estado vem fazendo, a Constituição é normativa, é para regular o Estado, é para estabelecer padrões que o Estado deve seguir. E se o indivíduo, justificado por graça, se apresenta diante de Deus sem precisar nem da Igreja enquanto instituição, é ele ali pela fé que é aceito por Deus, por que o Estado vai exigir desse indivíduo que tem tanto valor diante de Deus que ele só seja aceito lá aos olhos de um estamento? Então ele vale como indivíduo. Aí surge a noção dos direitos individuais, né? Então tudo se forma dentro desse contexto. A nação mãe do Estado de Direito é a Inglaterra. A Holanda também tem um pioneirismo, mas a Inglaterra é o grande marco. Porque a Inglaterra teve a chamada Revolução Puritana, antes da chamada Revolução Gloriosa. Na época da Revolução Puritana, né, Oliver Cromwell, que era um membro da Câmara dos Comuns, composta por muitos puritanos, ele se levanta contra o rei, que vinha abusando de seu poder. O rei defendia que só respondia perante Deus. Quem criticava o rei, ele mandava cortar a orelha, era um sofrimento enorme, tomava terras. E aí o parlamento se revolta contra o rei, né? Seguindo a ordem de Calvino, né? Calvino dizia que quando um poder é tirânico, a outra instância do poder mais próxima deve resistir. Ele nunca queria uma revolução popular, como a Revolução Francesa. Ele dizia, é a instância mais próxima que deve existir, embora com o apoio do povo. Mas o povo, sem uma instância organizacional para reagir, vai levar à anarquia. Então, o parlamento foi que resistiu e teve o apoio do povo, né? O rei foi decapitado. Naquele tempo, a Inglaterra tornou-se uma república, né? O Commonwealth. E o Cromwell, devido às instabilidades da situação, foi o Lorde protetor da Inglaterra. Mas ele defendia os direitos do parlamento. Embora em crise, ele teve que fechar o parlamento e convocar depois de novas eleições. Ele defendia a ideia dos direitos naturais e ele assegurou a liberdade religiosa. Agora, só não assegurava a liberdade religiosa para católico e ateu. Os Quakers tinham, batistas, presbiterianos e tal. Por que o Cromwell não assegurava para católicos e para ateus? O John Locke foi a mesma coisa, apesar do John Locke ter escrito a Carta da Tolerância, ser considerado um pensador pioneiro da liberdade religiosa, mas ele não aceitava a liberdade religiosa para católicos e ateus. O problema não era uma antipatia ao catolicismo. Teoricamente, eles eram a favor da liberdade religiosa para qualquer um. O problema era que o católico estava submetido a um poder estrangeiro, que era o Papa, que era um poder político. Tinha territórios, tinha governo, e o Papa, desde a Reforma Protestante, na Inglaterra, principalmente isso intensificou no reinado de Elizabeth, depois de Maria a Sanguinária, que foi católica, uma das filhas de Henrique VIII foi católica, que matou muita gente, mas na época de Elizabeth, ele dizia que não reconhecia que ela era rainha, e que, portanto, qualquer católico que se revoltasse contra ela não deveria achar que estava desobedecendo a alguma autoridade. Então, os católicos eram interpretados como possíveis conspiradores. Eles tinham lealdade a um poder estrangeiro que não reconhecia a pessoa que ocupava o trono inglês. Inclusive, no reinado lá do King James, né, da Bíblia, no reinado dele, os católicos fizeram a Revolução da Pólvora. Eles
prepararam toda uma estrutura para explodir o parlamento e matar todo mundo. Era como se fosse um grupo terrorista mesmo naquele tempo, né? E aí eles foram descobertos antes. Até hoje na Inglaterra eles comemoram o dia lá que o parlamento não foi destruído pela Revolução da Pólvora. Então, como os católicos eram vistos como conspiradores, mas mesmo assim Cromwell permitia missas dentro das embaixadas dos países que eram católicos. Ele disse, se você quiser, vá lá na embaixada, mas você só não pode fazer publicamente, porque ele tinha medo de uma revolta, até porque o Papa ficava atacando o Oliver Cromwell toda hora, dizendo que o governo dele não valia. E os ateus era por uma questão do juramento, né? Você ia para um tribunal, tinha que jurar que ia falar a verdade. Aí eles pensavam, rapaz, se o cara não acreditar em Deus, em coisa nenhuma, qual é a razão que ele tem para ser fiel a esse juramento, né? Mas eles tinham uma noção já clara de liberdade religiosa. Então, ali, tinha a primeira constituição moderna foi da época de Cromwell, instrumento de governo, onde ele foi favorável, ficou conhecido como instrumento de governo, mas ele foi favorável a essa Constituição, que era para limitar o próprio poder dele, né, e garantir as coisas para o povo. Depois da morte de Cromwell, a monarquia retorna, vem com muita sede de vingança, né, parecido com um país aqui da América do Sul também, né, que um saiu e depois voltou aí com muita sede de vingança. E aí o que acontece? Ela vem perseguindo todo mundo, né? É a época que os puritanos não podem ocupar cargo público, uma grande parte migra para os Estados Unidos, só quem ganha é os Estados Unidos, né? Vem intelectuais e tal. Os Estados Unidos tiveram muita vantagem, né? Na Revolução Puritana veio nessa hora que houve a restauração da monarquia, não sei quantos homens brilhantes, homens decentes, vieram para cá, né? A Segunda Guerra Mundial, os cientistas perseguidos aí pelo nazismo, tudo se abrigando nos Estados Unidos, né? Só alavancando, né? Então, nós temos aí a restauração da monarquia e, novamente, depois vem o Carlos II, mas depois vem um outro rei, né? Que também vem com pretensões absolutistas muito fortes. Aí, novamente, o parlamento vai reagir. Sendo que dessa vez não precisa derramar sangue. O povo está do lado do parlamento, chama um outro de família real para poder assumir o trono, que é Guilherme de Orange, que vem da Holanda, e o rei, vai-se embora. Eu não quero a minha cabeça igual o outro que perdeu a cabeça lá, não. Quando ele vê que ele não tem apoio de ninguém, nem do povo, nem do parlamento, ele foge. É por isso que é chamado de Revolução Gloriosa, porque não tem derramamento de sangue. O Guilherme de Orange chega na Inglaterra e nas suas caravelas tem escrito, né? Pela liberdade, pelo parlamento e pelo protestantismo. Veja a associação, né? Pelo parlamento, pela liberdade e pelo protestantismo. Essa revolução acontece em 1688. Antes da Revolução Francesa, antes da independência americana, e aí em 1689 eles elaboram uma Carta de Direitos, o novo rei reconhece a soberania do parlamento, reconhece os direitos. Então o Estado de Direito nasce dentro de toda uma influência evangélica, né? Mas a liberdade religiosa, ela vai se ampliar por outras influências, né? Os puritanos tiveram ainda essas limitações, o próprio Locke também, né, em relação aos católicos e em relação aos ateus. Mas os anabatistas da Reforma, eles defendiam amplamente, fossem os da Suíça, da Holanda, né, aqueles ligados a Ulrich Zwinglio, que saíram, fossem os menonitas holandeses, eles defendiam amplamente a liberdade religiosa. E depois os batistas ingleses. É uma coisa curiosa, os batistas ingleses eram exclusivistas, né? Só faltava dizer que para entrar no céu tinha que ser batista. Eles eram extremamente radicais e eram os maiores defensores da liberdade religiosa, né? Eu não sei se os irmãos lembram aqui do tempo das piadas com Batista, né? Por causa dos exclusivismos, né? Tinha uma que dizia que uma pessoa entrou no céu,
Aí vi uma sala lá, e o pessoal num culto muito litúrgico, quem é que está aqui? O cara, são os presbiterianos. Aí foi para outra sala lá, mais barulhenta, quem é que está aqui? São os pentecostais. Aí chegou no outro lá, aí ele disse, e quem são esses aqui? O cara, fala baixo, porque aqui são os batistas, eles pensam que estão sozinhos aqui. E tinha uma outra que era assim, né? Se Jesus viesse hoje, o que é que ele seria? Aí o presbiteriano disse, Jesus seria um presbiteriano, ele iria admirar os escritos de Calvino e tal, tarará e tal. Outro, não, ele seria pentecostal, ele concedeu os dons às igrejas e tal. Aí quando chegou na vez do Batista, ele disse, olha, Jesus não muda, ele continuaria Batista. Então os batistas eram muito exclusivistas, né? E defensores da liberdade religiosa. Exatamente por isso, pessoal. Porque eles diziam a igreja é uma associação. Eles queriam a pureza da igreja, então eles não queriam uma igreja que fosse limitada pelo Estado, porque ia acumular hipócritas dentro dela, pessoas que estavam lá só pela força. Eles queriam pessoas que voluntariamente aceitassem o batismo adulto, né? E formasse uma comunidade de regenerados, né? Uma comunidade de pessoas regeneradas. Então, o que garante liberdade religiosa, pessoal, é o direito de associação. É uma coisa que Locke também diz, lá na carta dele da tolerância. Ou seja, eu sou radical desse jeito, mas você não pode dizer que eu sou intolerante. Por quê? Porque na minha igreja vem quem quer. Se associa quem quer. Não quer, se desassocia. O problema das igrejas que tinham o batismo infantil, às vezes era esse, né? Porque confundia-se o limite do Estado com o limite da igreja. Porque a pessoa entrava sem nem mesmo ter escolhido, ela entrava porque era filho, né? E era batizada, e participava da igreja. Mas a ideia de você ver a igreja como uma associação voluntária, você escolheu ser batizado, né? E você só é batizado se você reconhecer o que ali se confessa, senão você nem é. Então, reconhecer o associativismo, né, é garantir a liberdade religiosa. O povo mais exclusivista era o que defendia mais a liberdade religiosa. Por quê? Porque você entra se quiser. Você vai participar se quiser. Uma vez eu estava falando com uma pessoa sobre liberdade religiosa, aí a pessoa diz, mas na sua igreja não pode quem está isso, não pode quem está aquilo, não pode quem faz isso. Eu disse, exatamente. A liberdade religiosa está garantida porque ele não é obrigado a participar. Ele não vai passar fome, ele não vai ficar sem proteção da polícia, ele não vai deixar de viver e comprar casa, nada disso, se ele não for da minha igreja. Ele vem se ele quiser. Se ele quiser, ele participa. Se ele não quiser, não participa. Então, não é a doutrina que a gente prega que limita a liberdade religiosa. É quando a gente quer impor aos outros, né? Como o John Stott diz, nós vivemos numa sociedade que confunde um valor cognitivo com um moral, ou um desvalor cognitivo com um desvalor moral. Quando você tem certeza, é um valor cognitivo, você tem certeza, você é orgulhoso. O que é que tem a ver? Quando você tem dúvidas, você é humilde. Não. Tem gente com dúvida e que é orgulhoso. E tem gente com convicção que é humilde. E os que querem impor, parece ter muita convicção, mas normalmente são cheios de dúvidas. Ele quer lhe impor, porque se todo mundo concordar, ufa, todo mundo está concordando, então eu devo estar certo, né? Eu acredito que quando o apóstolo Paulo saiu perseguindo os cristãos, é porque ele estava recalcitrando contra os aguilhões, ele estava com dúvida, ele viu Estevão pregar, ficou ali abismado, é como quem diz, rapaz, será que esse homem está certo? Eu vou perseguir os cristãos, porque se eu perseguir e acabar com esse negócio, eu não vou mais me atormentar à noite. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Gamaliel tinha aquela história, o que é de Deus fica, o que não é de Deus vai embora. Então ele, pronto, vamos ver se esse negócio vai embora logo e eu durmo de noite. Aí foi encontrado por Jesus no caminho, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava cheio de dúvida, né? O intolerante, às vezes, é o que tem dúvida. Então, a questão é exatamente essa que nós estamos colocando. Como o Batista, os batistas tinham essa ideia, né, de
de exclusivismo e defendiam a liberdade, porque era associativo, você participa, não quer participar, não participa. Um dos grandes defensores da liberdade religiosa, tornou-se um grande ícone, né, foi o Roger Williams, que era um pregador batista, que foi perseguido, né, chegou numa colônia puritana lá, e ele foi perseguido, defendia tanta liberdade que o pessoal lá não aguentou ele não, mandou ele embora. Aí ele foi para Providence, né, e fundou lá uma colônia, né, é Rhode Island, né, que pronuncia o nome em inglês, né? Rhode Island, né? É. Pois é, ele fundou lá, né, essa colônia, e lá, olha que coisa interessante, pessoal, e lá ele deu ampla liberdade religiosa para ateu, católico, todo mundo. Esse aqui não tem limitação de liberdade religiosa não, para todos. Ele escreveu na obra dele, que garantia para os ateus e para os católicos. Estabeleceu um governo democrático eleito diretamente pelo povo. É o coração dos Estados Unidos num local só. Ele defendeu a democracia, o regime que foi estabelecido lá foi democrático. Ele teve a primeira tentativa de abolição dos escravos lá. Depois que ele passou, não, aí o negócio voltou, mas ele propôs uma lei anti-escravagista, ele defendeu os territórios dos índios, ele defendeu a participação das mulheres, e foi o primeiro missionário entre os índios. Fundou a primeira igreja batista da América do Norte. E ele defendia... então eu estou muito atrasado aqui. Ele defendia a liberdade religiosa, né, amplamente, né, liberdade de religião. E depois ele foi até a Inglaterra pedir autorização lá para poder dar autonomia à colônia e tudo. Inclusive foi amigo do Cromwell e foi amigo do Milton, John Milton, defensor da liberdade de imprensa, puritano, escritor daquele poema, né, O Paraíso Perdido. Então a gente vê como a liberdade religiosa está dentro da nossa história. Nossa Constituição diz assim, pessoal, no artigo 5º da Constituição. Vou ler aqui alguns que não são diretamente ligados, mas tem a ver. O inciso 4 diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 6º diz, veja como a linguagem é mais forte, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Note como é intensa a proteção religiosa. Ensino religioso, eu falei já que não pode embaraçar, não pode subvencionar, pode colaborar para o interesse público, e agora está dizendo, inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então a nossa Constituição ela garante amplamente a liberdade religiosa. Qual é o nosso grande desafio hoje, pessoal? É porque querem nos perseguir sem dizer que estão violando a nossa liberdade religiosa. Querem dizer que nós estamos pretextando liberdade de religião, fazendo agravo a outras pessoas. Então nós condenamos, por exemplo, a sodomia, mas vão dizer que é discriminação. Nós reprovamos uma determinada prática, eles vão dizer que nós estamos atingindo aquelas pessoas. Nós vivemos numa geração muito estranha com a ideologia woke, porque a ideologia woke, ela valoriza o sentimento. Um homem se diz mulher, eu tenho que dizer que ele é mulher mesmo, segundo a ideologia woke, porque senão ele vai se sentir mal. Então, não interessa a realidade, interessa que eu não fira os sentimentos das pessoas, né? E aí, quando a gente vai se manifestar contra certas coisas, eles querem dizer, isso aí não está protegido pela liberdade religiosa, vocês estão agredindo, então não sei o que mais lá. Mas, em primeiro lugar,
Para nós, a sodomia não é uma condição de nascimento. Nós não discriminamos ninguém pela cor da pele, lugar que nasceu, fatos involuntários da sua vida, e nem muito menos discriminamos quem pratica determinados pecados. Mas nós reprovamos determinados pecados que são atos. É preciso separar o ato da pessoa. Uma pesquisa foi feita, considerada a maior do mundo já sobre isso, que considera que essas disposições sexuais, elas não são genéticas, elas são fruto do hábito, de outras coisas, né? Então, nós não estamos falando do que a pessoa é, nós estamos falando de atos que ela possa ter praticado. Nós combatemos o alcoolismo, mas nós não temos nada contra o alcoólatra. Nós combatemos o tabagismo, mas nós não temos nada contra o fumante. Então, é uma questão em relação à ação, a nossa visão de que aquilo ali é uma conduta pecaminosa. Então, se o Estado quer que a gente perca essa definição de pecado, aí ele está esmagando por dentro a liberdade religiosa. Porque, em primeiro lugar, toda religião presume absolutos. Alguém diz, essa religião prega discurso do ódio porque prega o inferno. Toda religião é baseada em absolutos, esse é o sentido. A divindade é absoluta, não é relativa. Uma concepção que eu tenho de Deus coerente vai dizer isso aqui é absolutamente certo, isso aqui é absolutamente errado. Isso aqui é assim, isso aqui é assim. Porque nós temos uma visão absoluta, né? Se alguém quiser que para ter liberdade religiosa sejam todos ecumênicos e aceitemos todas as religiões, está esvaziando a liberdade religiosa, né? Onde o ecumenismo reina, a próxima geração é secularista, todo mundo abandona a igreja, porque a pessoa vai dizer, se aquele está certo, eu estou certo, ele também está certo, o que é que eu estou fazendo aqui? A ideia de religião é de absolutos, né? É de absolutos. O pecado é um conceito intrinsecamente religioso. O Estado não pode entrar na nossa definição de pecado, né? Cada um de nós, de acordo com a nossa convicção, vamos ter uma definição de pecado. O Estado tem que respeitar isso daí. Nós temos uma visão sobre a criação. Deus criou o homem macho e fêmea, criou homem e mulher, e para nós isso aí não é reversível, né? E nem para um cientista é reversível. Eu estava falando lá no podcast de um professor de Sorbonne, que é um médico, ele dizia, quando esse negócio de ideologia woke surgiu, e campeava lá em ciências humanas, ele dizia, eu ria, até que bateu a nossa porta. Já pensou um médico ser obrigado, ele é um ginecologista, a atender um homem como se fosse mulher? Atender uma mulher como se fosse um homem? Aí ele pegou e disse, isso é a negação da ciência. Ele diz até assim, isso não é mais um problema para uma religião que se opõe como o cristianismo. Isso agora é um problema para a ciência, o cara é ateu. Ele disse, se isso aí for adiante, a ciência é que morre. Até o Richard Dawkins, né? O ateu aí conhecido, evolucionista, ele deu um passo para trás agora, não abraçou a ideologia de gênero, foi perseguido, ele disse, não, eu sou biólogo, eu defendo a ciência, né? E chegou mesmo a dizer, eu sou um cristão cultural, não tenho convicção cristã, mas eu prefiro a cultura cristã, que ela é mais segura, né? Esse médico, inclusive, diz que a ideologia woke, ela é uma verdadeira religião. O nome do livro é a religião woke. Inclusive, ele diz que a palavra significa despertado, para fazer referência aos despertamentos ou despertares que houve nos Estados Unidos, né? Os grandes avivamentos, o primeiro grande despertar e o segundo. É como se fosse uma coisa análoga à religião. Tem uma visão, por exemplo, pessoal, muito semelhante à do pecado original. Eles acham o seguinte, você é branco, você é opressor de negro. Mas eu nunca tive escravo. Nem minha família, eu vim lá de um outro país lá da Europa, o cara diz assim, em que lá não tinha escravidão, eu vim para cá, eu sou imigrante, nunca minha família teve escravidão. Não, mas você é branco, você é escravagista. Você tem que reconhecer isso aí. Eles dizem assim, se você não reconhecer, você ainda é pior, porque não está reconhecendo. Quer dizer, você é aquilo ali incondicionalmente. Engraçado que o que eles dizem que a gente faz é eles que fazem, né? Você é homem,
então você é machista. Não, mas eu nunca maltratei as mulheres. Mas você é homem, você está no lugar de fala de homem, você é machista. Onde já se viu debater sobre aborto e chamar um homem? O homem é opressor, independente do que ele vai dizer, né? Do que ele vai dizer. Você é heterossexual, você é opressor de homossexual, mas não fiz nada. Mas é porque é. É como se fosse o pecado original, herdado. Aquilo ali você já é pecador, porque sendo que é mais fácil constatar que todo mundo é pecador, né? Do que constatar essas outras coisas aí. Mas é como se fosse uma religião, né? Então, na verdade, eles não estão lutando pelos direitos, eles estão lutando para que a religião deles se imponha à nossa religião, né? É preciso a gente começar a ter sabedoria para colocar a coisa nesses termos. Isso aí é uma religião, é uma religiosidade, né? Uma vez eu tive numa audiência pública, era sobre ideologia de gênero, aí eu peguei e disse: olha, vocês sabiam que o que vocês estão defendendo aqui é uma religião? Vocês são gnósticos. Os gnósticos diziam que o corpo não definia a pessoa, que o corpo era uma prisão para a pessoa. Por isso que Jesus para eles não veio em carne. O corpo era uma prisão. Então, alguns gnósticos maltratavam o corpo, que não fazia parte deles, e alguns entregavam a vida dissoluta, que diziam: não é meu corpo que está pecando, não é o meu corpo. A expectativa deles não era a ressurreição física. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, teve que falar de ressurreição física contra os gnósticos. A expectativa dele era se livrar do corpo, o espírito sair e abandonar o corpo, que era uma prisão. O corpo não fazia parte de nós. Eu disse: vocês dizem que são um espírito de um homem no corpo de uma mulher, um espírito de uma mulher no corpo de um homem, então vocês são gnósticos, é uma religião. Vocês dizem que se você disser que você é homem, aí sendo mulher você vira homem, você diz que dizendo que é mulher, sendo homem você vira mulher, então você está se autodivinizando, porque a Bíblia diz que é Deus que cria pela palavra. Ele diz: haja luz e houve luz. O Salmo 100 diz: foi Deus que nos fez e não nós a nós mesmos. Então, vocês estão defendendo aí uma autodivinização, uma perspectiva gnóstica. Isso daí tem uma antropologia por trás, uma visão de mundo religiosa. Isso daí é uma religião. Então, vocês estão querendo nos inibir, mas com uma religião concorrente. Então, nós respeitamos a religião de vocês, sigam e nos deixem com a nossa religião. Mas o que vocês estão fazendo é, na verdade, tentar impor a visão religiosa de vocês a nós, né? A gente tem que ter muita sabedoria para lidar com todas essas novidades que estão aparecendo por aí. Eu acho que eu já passei aqui do tempo, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se vocês puderem ir na segunda, viu? Lá para a palestra vai ser muito bom sobre o Supremo Tribunal.